Olá pessoal, estou chegando aqui com mais um vídeo e olha o tema aí na tela. O tema é o que é o livre-arbítrio. Então permanece no vídeo e se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Não se esqueça de deixar o like, tá bom? Muito bem, o tema é esse, é sobre o livre-arbítrio. E nós vamos ver aqui pelo menos dois vídeos. Vamos ver dois vídeos aqui de teólogos. Vamos ver o primeiro vídeo do pastor Marcos Glaconato, que é um pastor batista, um teólogo. Vamos ver o que ele vai falar sobre o que é o livre-arbítrio, como ele define esse termo teológico chamado livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a capacidade de tomar decisões sem qualquer influência externa ou interna que as determine. Isso é livre-arbítrio. Agora, o grande problema: nós somos capazes de tomar decisões sem qualquer influência externa ou interna que as determinem? Em primeiro lugar, nós temos uma natureza pecaminosa. Já viram Paulo escrevendo em Romanos 7? O que eu quero, isso não faço. E o que eu não quero, isso faço. E o que eu quero, isso não faço. Ele diz. Ele diz, eu encontro uma lei dentro de mim, uma força em mim, que me faz fazer coisas que eu não quero fazer. Natureza pecaminosa. Muitos falam, mas isso aí não é o apóstolo Paulo, ele está se referindo ao homem perdido. Ok, seja quem for. Pouco me interessa quem é. Armínio dizia, esse aqui não é o homem crente, esse aqui é o homem debaixo da lei. Não é Paulo convertido, é o homem debaixo da lei. Armínio defendia isso, ok, sem problema. Continua sendo homem, continua sendo ser humano. Com um arbítrio que não é livre. Outros dizem, é o apóstolo Paulo já crente, ok, que seja. Seja quem for. O fato é que é um ser humano. Já uma hermenêutica mais moderna e mais desenvolvida fala o seguinte, olha, o apóstolo Paulo, na realidade, ele está se referindo ao homem convertido e ao não convertido. Porque há elementos no texto que se referem ao convertido e há elementos no texto que se referem ao não convertido. Ele está se referindo, sabe a quem? À humanidade. Então, para iniciar a nossa conversa, eu quero ler um texto da Bíblia que está em Lucas 22. Eu quero abrir a Bíblia aqui com você para a gente ler esse versículo, mas é claro que tem também um texto, uma história que eu gostaria de abrir com você, que está no livro de Gênesis. Aliás, essa é a primeira história da história da humanidade, segundo a Bíblia. É quando Adão e Eva, eles desobedecem a Deus. Eles comem do fruto proibido, eles conversam com a serpente, e em seguida, após eles comerem do fruto proibido, eles são julgados, sentenciados e condenados a serem expulsos do paraíso. Mas, inicialmente, nós vamos ler o texto de Lucas 22 para a gente ter aí uma ideia do que está nas entrelinhas desse texto. Então, bora lá. Então tá aí o texto grifadinho, destacado, na cor verde. Lucas 22. Olha aí.
Olha o que nos diz o texto. E, na verdade, o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado. Destaque essa palavra determinado aí. Mas, ai daquele homem por quem é traído. Então aqui o autor dessa narrativa estava dando toda a dica. E no caso, o Filho do Homem, Jesus, seria traído de acordo com o que já estava determinado. Então quer dizer que Deus, na sua presciência, já havia determinado todo esse processo, toda essa situação, que seu filho seria traído, já estava tudo certinho, já estava tudo programado para ele ser traído, mas aqui o autor dessa narrativa abre aqui um termo, uma questão muito interessante. Ele diz, mas, sem ir, porém, no entanto, entretanto, sobretudo, ai daquele homem por quem o Filho do Homem será traído. No caso, Deus já havia escolhido até mesmo quem o iria trair, no caso, Judas. E como pode o personagem que foi escolhido para ser o traidor do Filho do Homem, como pode ele receber uma sentença, uma punição, um castigo, uma condenação, se no caso o próprio Deus, o Pai, já havia programado tudo, já havia programado o ato da traição, inclusive teria escolhido o elemento pelo qual o Filho do Homem iria ser traído. Então, se Deus escolheu tudo isso e programou tudo, como é que pode? Como é que pode o sujeito aqui, usado na trama, o Judas, que é o sujeito usado na trama para trair o Filho do Homem, como pode ele receber tamanho castigo, punição, condenação? É exatamente a mesma pergunta que eu faço para o caso de Adão e Eva. Pois lá na história de Adão e Eva, do primeiro casal, eles eram inocentes, eram como duas crianças. E Deus, sendo o criador deles, com os atributos de onisciência, sabendo de tudo, inclusive da própria queda de Satanás, o qual ele mesmo lançou lá dos céus para baixo, para a terra, sabendo que Satanás estava ali, inclusive num lugar que era perfeito. Engraçado como que Satanás ele tem acesso a lugares perfeitos, como por exemplo, foi no início no céu, a rebelião com os anjos, e depois no jardim, não é? Um lugar perfeito, um lugar da habitação, uma extensão da habitação do próprio Deus. E ali estava Satanás, Satanás que era representado ali pela serpente. É uma coisa que não tem nada a ver, mas a gente trata assim, para dar um entendimento melhor. Então Deus, sabendo de tudo isso, sabendo desses agravantes, como é que Deus não explicou nada para Adão? Não explicou nada para Adão. Simplesmente só sentenciou para ele, advertiu ele: olha, você não coma do fruto da árvore do bem e do mal que está no meio do jardim, porque dela, no dia que comerdes, você vai morrer, você morrerá. Então, e de acordo com esse texto,
aqui de Lucas 22, que diz que a paixão de Cristo, toda a questão da traição, da crucificação, da condenação, enfim, já estava programado, também é a mesma regra que a gente aplica para a história do primeiro casal no Jardim do Éden, que lá tudo já estava programado. Tudo já estava programado, ok? Então veja, como é que pode? Deus, sabendo de tudo, e ainda assim condenou o primeiro casal a ser expulso do Jardim do Éden, sem lhe dar a menor chance de arrependimento, de corrigir seus erros, nada. Não deu a menor chance. Sendo que já estava tudo programado. Da mesma forma, no caso da paixão de Cristo, da traição de Cristo, também o Judas não teve a menor chance de arrependimento. Não teve a menor chance, porque já estava sentenciado. Como é que pode isso? Cadê o livre-arbítrio? Cadê o livre-arbítrio? Tanto o Filho do Homem, Jesus, quanto o próprio Judas não tiveram livre-arbítrio respeitados por Deus. Assim também o próprio Adão e Eva, eles não tiveram seu livre-arbítrio respeitados por Deus. E essas questões são discutidas amplamente no campo teológico, sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhuma definição. Fica sempre em aberto a questão, e é claro que sempre continua abrindo mais espaços para novas polêmicas. Então, meus amigos, a partir de agora eu vou colocar o vídeo do Augustus Nicodemos com o seu malabarismo teológico, que eles são muito especialistas nesse quesito. Eles são crânios, eles sabem muito bem como usar esses argumentos teológicos para enrolar, para manipular as pessoas. Eles sempre são os primores, né, do conhecimento. Eles que conhecem tudo que eles falam é o que é o certo, e o povo, na verdade, acaba sofrendo, né, porque ficam à mercê dos seus conhecimentos. O reverendo Augustus Nicodemos falando sobre este assunto. Vamos ver o que ele vai falar sobre o assunto livre-arbítrio. Exatamente. No final do vídeo você pode colocar a sua opinião, pode deixar o like, beleza? Então é isso. Vamos lá. Eu vou dizer qual é a dificuldade. A dificuldade toda é que você encontra na Bíblia duas coleções de versículos que parecem uma contradizer a outra. Então, por um lado, você tem uma longa lista de versículos que dizem que Deus é soberano, que Deus determinou tudo o que existe, que Deus predestinou aqueles que Ele quis para a salvação, que Ele escolheu quem Ele quis que vai ser salvo, que quem Deus não escolheu, esse não vai ser salvo de maneira nenhuma, só os eleitos entrarão no reino de Deus. Você tem dezenas de versículos, eu posso dar a lista para vocês que falam disso aí. Só que a mesma Bíblia tem também uma coleção de versículos que parece atribuir ao homem o livre-arbítrio, do tipo assim: quem se arrepender e crer será salvo, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outro. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei. Aí você fica doido, porque por um lado você tem a Bíblia dizendo, falando da predestinação, claramente, você pode dizer que você não entende a predestinação, mas dizer que ela não é bíblica, você está errado. Que a Bíblia fala da predestinação e da eleição do começo ao fim. E não é pré-conhecimento, não. Não é que Deus anteviu. Não tem nada a ver. Isso é uma tentativa de escapar da força dessas passagens. Deus elegeu quem Ele quis de acordo com o bom prazer da sua vontade. Efésios 1, Romanos 8, Romanos 9, Romanos 11, 1 Tessalonicenses 2. A lista é enorme de versículos que dizem isso. Então, por um lado, você tem um Deus que
diz assim, não cai um passarinho no chão se não for a vontade de Deus, né? Não é isso que Jesus disse? Para o passarinho cair no chão tem que ser a vontade de Deus. Imagina a salvação do pecador. Né? Imagina a salvação do pecador. Por outro lado, você vê Deus dizendo, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar você como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e você não quis. Você ouve Estevão dizendo, homens de dura cerviz, vós resistis ao Espírito Santo. Então como é que isso encaixa? A gente tenta combinar a soberania de Deus com o livre-arbítrio. E a resposta é impossível. Você não tem como. Isso é aquilo que nós chamamos em teologia de antinômio. Antinômio é quando você tem duas verdades que parecem se contradizer uma à outra. Deixa eu dar exemplo de mais dois antinômios na Bíblia. A doutrina da Trindade. Você vai encontrar um monte de versículos que dizem assim, só tem um Deus. Só tem um Deus, ele é o único Deus verdadeiro. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí você encontra um monte de versículos que diz que tem um ser chamado Pai, que é Deus, um outro chamado Filho, que é Deus, e outro que é o Espírito Santo, que também é Deus. Aí você fica, mas peraí, é um Deus só, mas tem três pessoas que aparecem na Bíblia chamadas de Deus. Como é que eu combino essas duas coisas? Não combina. É o que a gente chama de um mistério. É revelado. Você tem que aceitar que há um só Deus que subsiste em três pessoas. Não é um Deus de três cabeças, não são três deuses, não é um Deus que se manifesta de três formas diferentes. São três pessoas distintas que são um único e verdadeiro Deus. Ou seja, na matemática de Deus, 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Na nossa, 1 mais 1 mais 1 igual a 3. Na de Deus, 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Outro antinômio. A Bíblia fala de Jesus, tem várias passagens que se referem a Jesus Cristo como sendo o verdadeiro homem. Ele chorou, ele sentiu raiva, ele se entristeceu, ele cansava, ele comia, ele dormia e ele sofreu e ele morreu. Tem uma lista de outras passagens que diz que Jesus é Deus, que ele já existia antes de vir ao mundo, que ele e o Pai são um, que ele é o Filho de Deus, que ele é eterno, que ele é onisciente e ele é onipotente. Agora me responda, se ele é Deus, quem é que morreu na cruz? Que Deus não morre. Resposta, não sei. As duas naturezas de Jesus é mais um outro mistério que a Bíblia revela e que a gente não consegue compreender. Não é que é uma contradição, é acima da nossa lógica. É acima, porque nós estamos falando de Deus, que é um ser totalmente outro. Ele é totalmente outro. Então, nós não temos como entender determinadas coisas. Então, a doutrina da predestinação e da responsabilidade humana se encaixa na mesma categoria. Deus é absolutamente soberano, só vai para o céu quem Deus escolheu e chamou. Pode ter certeza disso, é isso que a Bíblia diz. Por outro lado, você é responsável por sua decisão. Se você vai para o inferno, é porque você disse não, é porque você não quis. E se você for para o céu, é porque Deus chamou você. Todo crente de joelho, ele é um calvinista. Porque quando ele está de joelho, como é que ele ora? Ele ora assim, ó Deus, eu te agradeço. Você ora assim, ó Deus, eu... Não, desculpa. Você está de joelho dizendo assim, eu me agradeço porque eu tomei a decisão. Vou para o céu porque eu tomei o livre-arbítrio da forma correta. Eu me agradeço. É assim que você faz quando está de joelho? Não. Como é que você agradece? Deus, eu te agradeço porque se o Senhor não tivesse tocado meu coração, se o Senhor não me tivesse dado a oportunidade. Então todo mundo de joelho é um calvinista. Agora, quando ele se levanta, o que é que ele faz? Chega para o vizinho e diz, se converta, não é isso que ele faz, né? Se converta, se arrependa dos seus pecados. Então todo calvinista de pé é um arminiano. Agora, veja só. Deixa eu contar uma ilustração aqui que talvez ajude mais essa questão. Imagine aqui uma rua, tá? Você tem uma rua aqui, uma calçada, e tem uma porta bem grande, escrito em cima assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aí a multidão está passando. Muita gente para, olha a placa, vê o convite. Uns, olha assim, vai embora, não está interessado. Outros ficam curiosos por um tempo, bota a cabeça dentro assim, olha, quero não. Aí vai embora. Aí chega um que para, lê, vinde a mim. Aí eu quero, eu vou. Ele entra. E quando ele entra, ele olha para a porta pelo lado de dentro. Em cima do umbral está escrito: só pode vir a mim aquele que o Pai trouxer. Não é? Antes de entrar, vinde a mim. Você diz, eu vou. Quando você entra, você olha para trás e diz, eu só vim porque Deus me trouxe. As duas coisas combinam. Elas não se explicam. Não há uma explicação lógica para isso. Como é que pode haver responsabilidade num mundo governado por um Deus que predestinou tudo o que acontece? Então isso não cabe na nossa lógica, mas é o que a Bíblia diz. Tá? Então, minha sugestão, ainda bem que ninguém vai para o céu sob a condição de acreditar na predestinação. Tá? Você é predestinado, mesmo que você não acredite, pode ter certeza. Então, ainda bem que sua salvação não depende de você acreditar nessa doutrina. Mas pelo menos, não diga que ela não é bíblica. Diga assim, eu não entendo. Eu sei que a Bíblia fala disso, eu não compreendo, mas eu não posso dizer que é bíblica, porque é bíblica, está na Escritura Sagrada. A gente só não sabe direito como resolver.
as pessoas tentam resolver esse dilema da soberania de Deus e da responsabilidade humana, ou anulando a soberania de Deus, para deixar o homem livre, dizendo que Deus não predestina, que Deus não conhece o futuro, que Deus não determina, e aí eles vão ter que tirar da Bíblia dele um monte de versículos. Ou você tem os outros que querem negar a responsabilidade humana, que são os chamados hipercalvinistas, não é? Que diz que não adianta nem evangelizar, nem precisa evangelizar, porque os eleitos virão de qualquer maneira. Então são os dois extremos que a gente tem que evitar. Nós temos que manter as duas verdades juntas. Pensa nisso da seguinte maneira: se você ficar em cima de um trilho de trem, em linha reta, que vai até no horizonte, você vai ver que as duas linhas vão correndo paralelas e elas nunca se encontram, mas elas se encontram lá no horizonte, não é isso? Então a soberania de Deus e a responsabilidade humana são as duas linhas desse trem, elas correm paralelas na Bíblia e se vão encontrar na eternidade. Lá a gente vai compreender. Por enquanto, elas estão correndo lado a lado. Não se contradiz, estão correndo lado a lado, mas a gente não sabe como é que elas se relacionam. Tá bom assim? Todo mundo entendeu? Então vocês estão melhores do que eu, porque eu ainda continuo com dificuldade. Entende?